Bom, nessa aula nós vamos falar um pouquinho da interpretação geométrica do produto misto, né? Ou a gente chama também de aplicação, né, do produto misto. Para que serve uma das coisas das utilidades, da utilidade do produto misto. Então, nós temos que quando, né, três vetores estão no mesmo plano, eles são coplanares, produto misto entre eles é zero. Quando três vetores não estão no mesmo plano, nós temos que eles determinam um paralelepípedo, né? E eles não são coplanares. Nós vimos também que 2 a 2 sempre vai existir um plano que passa por esses dois vetores. Então aqui estão os três vetores, eles não estão no mesmo plano, então ele determina esse sólido geométrico que nós chamamos de paralelepípedo, né? Então está aqui o paralelepípedo, né? Então um cubo é um paralelepípedo, né? Mas esse aqui é um paralelepípedo, não especificamente o cubo. Na geometria euclidiana, o volume de um paralelepípedo é determinado pela área da base desse paralelepípedo vezes a altura desse paralelepípedo. Se a gente observar a base desse paralelepípedo, essa figura aqui, que é justamente um paralelogramo. Então nós já vimos anteriormente, né, a área da base, que nós conseguimos calcular a área de paralelogramo, e que a área do paralelogramo é a norma do produto vetorial dos vetores que determinam essa figura. Então, se aqui está determinado por U e V, a área do paralelogramo, que é a área da base do prisma, é a norma ou módulo do produto vetorial dos dois vetores que determinam essa figura. Bom, né, o fato é que quando eu faço o produto vetorial, eu encontro um vetor simultaneamente ortogonal aos dois. Eu só precisaria aqui agora da altura, né? Porque eu já tenho a área da base, U, vetorial V, só precisaria da altura. Se esse paralelepípedo fosse um paralelepípedo reto-retângulo, a gente tem como exemplo uma caixa de sapato, essa própria sala que nós estamos aqui, é um paralelepípedo reto-retângulo. Por quê? Porque a aresta, a lateral, faz ângulo de 90 com a área da base, e nesse caso aqui não é, né? Se fosse, a altura aqui seria o próprio tamanho do vetor V, do vetor W. Mas como essa especificidade da altura ser o próprio vetor que está na aresta só é válido para os paralelepípedos reto-retângulo, então a gente não pode, a gente tem que estimar alguma coisa que sirva para todo e qualquer paralelepípedo. Então, quando nós fazemos o produto vetorial dos dois vetores, nós encontramos esse vetor aqui, ó. Que é o produto vetorial entre os dois, o vetor que faz 90 com esse e o vetor que faz 90 com esse ao mesmo tempo. Acontece que esse paralelepípedo está oblíquo, ele está inclinado, né? Então, o que a gente faz aí, né? A gente vai ter que usar a relação trigonométrica. Por quê? Porque vai existir um ângulo entre esse cara e o W, e a altura que eu quero é só essa aqui, ó. Para isso, eu vou ter que considerar o triângulo retângulo aqui. Esse ângulo aqui eu vou chamar de φ, né? Vou chamar de φ aí. E aí, a gente vai ter que usar uma relação trigonométrica, porque é um triângulo retângulo, de ângulo reto bem aqui. E aí eu tenho hipotenusa e tenho cateto adjacente ao ângulo. Então, nós vamos usar a relação trigonométrica e a relação de cosseno, né? Cosseno de θ, que no caso ali é φ, né? É igual cateto adjacente dividido por hipotenusa.
Bom, como o cateto adjacente é o H e a hipotenusa aqui no triângulo é o tamanho do vetor W, quando nós multiplicamos cruzado, nós vamos ter que o H é igual ao tamanho de W cosseno θ, cosseno φ no caso, né? Tamanho do vetor W vezes o cosseno de φ, que é o ângulo entre o vetorial V e o próprio W. Então, a gente vai adicionar aqui tamanho de W cosseno de φ, θ, né? Cosseno de φ. E aí é o seguinte, se nós lembrarmos, a gente tinha uma relação lá em produto escalar, quando eu tinha dois vetores assim, ó, o escalar V eu poderia calcular assim, tamanho do primeiro que está aqui, vezes o tamanho do segundo que está aqui, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, cosseno de θ. E o primeiro que está aqui é esse vetor, que é o U vetorial V. O segundo que está aqui é esse vetor, que é o W. E o cosseno aqui é do ângulo entre o primeiro e o segundo. Então, esse cara aqui, que é o volume do paralelepípedo, nós podemos calcular através do produto escalar entre os dois. Mas o vetorial V escalar W, quem que é? É o próprio produto misto de U, de V e de W. Mas a gente tem um problema, né? Por quê? Porque produto misto, né, pode dar negativo e volume não pode, né? Quer dizer, se nós vimos anteriormente, lá em produto vetorial, a única coisa que gera o sinal do produto misto é o cosseno do ângulo entre os dois vetores, né? Então, cosseno de 0 a 90, o produto misto, o produto escalar, né? É um produto negativo, positivo. E de maior que 90 até 180 vai gerar um produto escalar negativo. E de 0 até 90 positivo. Então, basta, né, que a gente faça esse tratamento aqui, né? A gente, quando faz esse tratamento aqui, a gente está colocando que esse produto misto, né, ele vai ser só o valor absoluto dele. Isso quer dizer que se três vetores não são coplanares, eles determinam um paralelepípedo, e o volume desse paralelepípedo determinado por esses três vetores já é o próprio valor absoluto, né? Que aqui é módulo, não vou nem usar duas barras, né? Porque aqui é número, uma barra só. Já é o próprio módulo, que é o valor absoluto desse produto misto, ó, de U, V e W. Tranquilos? Bom, então a gente reforça que todas as vezes que nós falamos de área, né, aqui dentro da geometria analítica, a referência é produto vetorial. E todas as vezes que nós falamos de volume, a referência é produto misto. O fato, né, é que o produto misto de três vetores não coplanares é exatamente o valor do volume do paralelepípedo determinado por esses três vetores. Só que nós temos algumas variações que surgem na própria figura, né? Se a gente observar aqui, e se a gente fizer um corte aqui, ó, nesse paralelepípedo, ó, e aí cortou, vou separar, tá? Vou apagar, vou apagar, vou apagar, vou apagar. E aí nós vamos ficar com uma coisinha assim, né? Aqui. Essa figura aqui é o que nós chamamos de prisma, né? Então é uma figura, a base dela, vou tentar pintar a base dela aqui. Tá aí, ó, a base dela aí. Então ela é um prisma, né? E aí o volume desse prisma a gente encontra pela própria relação a qual a gente fez o corte ali, né? A gente cortou na metade
Então o volume do prisma que eu vou denotar de Vp é igual ao volume do paralelepípedo dividido por 2. Mas quem que é o volume do paralelepípedo? Olha, o volume do paralelepípedo é o valor absoluto do produto misto dos 3 vetores que determinaram ele. Então se eu pego isso e divido por 2, quem que eu estou encontrando? Estou encontrando o volume do prisma. Tranquilos, o prisma é essa figura. Eu vou despoluir um pouco a figura, né? Tá, despoluir um pouquinho. Tá aí. Então, acontece que os mesmos 3 vetores, esse prisma, né? Eu consigo dividir ele em 3 sólidos, né? De mesmo volume. E aí um desses sólidos é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Que é o tetraedro. Então, o que é o tetraedro? Essa pirâmide aqui. Vou tentar puxar aqui, né? Que eu apaguei dele. Então, esse aqui, essa pirâmide aqui é o tetraedro, né? Vou colocar ele aqui, uma pirâmide, uma pirâmide de base triangular, né? E esse aqui é o tetraedro. Então, esse tetraedro, ele é fruto da divisão do volume do prisma, volume do tetraedro. Então, a gente vai denotar. Ele é o fruto da divisão do volume do prisma por 3. Só que o volume do prisma já é o volume do paralelepípedo por 2. Então, dividir por 2 e dividir por 3, então eu vou ficar divisando fração, Vp dividido por 2, que multiplica 1/3, que aqui tem 1. De tal forma que todas as vezes que eu quero encontrar o volume do tetraedro, na verdade eu vou pegar o volume do paralelepípedo, 2 vezes 3, 6, e dividir por 6. Então, nessa parte de produto misto, né, nós vimos que o produto misto é a mistura dos 2 produtos anteriores, produto escalar com produto vetorial. Nós vimos que o produto misto serve para verificar a coplanaridade de 3 vetores. Se você calcula o produto misto entre 3 vetores e o produto misto dá 0, significa que esses 3 vetores são coplanares. Se o produto misto não der 0, significa que esses 3 vetores não são coplanares. E eles não sendo coplanares, eles determinam o paralelepípedo. Né? O volume de um paralelepípedo determinado por 3 vetores é exatamente o valor absoluto do produto misto entre eles. E o volume do prisma determinado por esses mesmos 3 vetores é exatamente o volume do paralelepípedo dividido por 2. E o do tetraedro é o volume do paralelepípedo dividido por 6. Tranquilos?